Boa tarde, quinto ano. Então, nós estamos, Vamos fazer a correção da atividade da página 79. A tia Sael pediu que vocês fizessem uma pesquisa, Essa pesquisa vocês colocaram no caderno de vocês, eu vou falar sobre ela. É o início do nosso segundo trimestre, sobre esse assunto, a conquista dos direitos no Brasil. A gente começa falando pelos africanos, Se vocês sabem da luta que eles tiveram, desde o segundo ano que a tia Sael fala para vocês, do sofrimento, da luta, e que até hoje eles sofrem, por preconceitos, discriminação. Então, a tia Sael vai falar aqui para vocês, vamos lá. Então, aí nós temos. Primeiro, a tia Sael pediu que vocês colocassem, pesquisassem quilombos, alforria, abolicionistas e afrodescendentes. Não precisa estar nessa ordem, lógico. Os quilombos, era o lugar para onde os escravos fugiam, dos grandes engenhos que existiam na época, e aí eles fugiam para os quilombos, que ali eles viviam com a vida, que eles tinham junto os fugitivos, que todos se encontravam, que eram nas matas, lugares mais de difícil acesso, para eles fugirem do sofrimento, da escravidão que eles viviam. A alforria é a liberdade que era concedida aos escravos. Então, quando o escravo recebia uma carta de alforria, então, quer dizer, o que ele estava recebendo ali era justamente a liberdade dele, Então, eles lutavam muito, muitos pagavam, trabalhavam, eram os escravos de ganho, E muitos também, seus senhores, também davam essa carta de alforria para os escravos, que era a liberdade deles. E nós temos abolicionistas. Os abolicionistas foi um movimento político na época da escravidão, em que visou dar liberdade, abolir a escravatura. Eles eram a favor de que os escravos fossem livres. Então, os abolicionistas, eles se reuniam, em defesa da escravidão. O que eles podiam fazer para que os escravos fossem libertos, E os afrodescendentes, é que descende de africanos, Mas hoje em dia existe um questionamento de pessoas, historiadores. Tem uns que falam, eu sou afrodescendente? Não, eu sou negro, eu sou preto. Então hoje existe uma interrogação de que historiadores questionam, pessoas que questionam, que não aceitam mais afrodescendente, mas eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português, por que eu não posso falar que eu sou descendente de africano? Mas isso ainda tem questionamento, se continua. A história é assim, gente, a história vai aparecendo historiadores que têm opiniões, questionamentos diferentes. A gente vai passando aí para a gente ver. Então, quer dizer, tem uns que aceitam afrodescendentes, que é aqueles que descendem do africano, aqueles que vieram da África, e tem uns historiadores que não aceitam. Então, enfim, Vamos ver até onde a gente vai poder chamar de negro, de preto ou de afrodescendente, Por enquanto a gente fala o afrodescendente, que a gente está acostumado a ele e que ensinamentos, Então vamos lá. Então nós falamos da conquista, da escravidão, esse texto aí que está falando. Número 1, discuta com um colega sobre o significado da cena representada acima e escreva opinião. Isso daqui é uma cerimônia de entrega de cartas de alforria. Por isto, quando vocês forem fazer uma atividade que tiver que ler a imagem, vocês têm que observar a imagem e ler o que está escrito embaixo. A legenda explica. Cerimônia de entrega da carta de alforria. Então, o que está dizendo aí? São escravizados que estão recebendo um documento, a carta de alforria deles, que está garantindo eles a liberdade deles, Então, é a cerimônia de entrega de carta de alforria. Eles estão sendo libertos, 2. Como se combatia a escravidão na segunda metade do século XX? Bom, os escravizados continuaram a se rebelar e a fugir. Então, nessa época, eles continuavam, fugiam, porque pelo sofrimento que eles tinham. Então, muitas pessoas passaram a ajudar e a fugir ou a comprar liberdade, demonstrando que parte considerável da sociedade já não tolerava a escravidão. Então, quer dizer, eles continuavam a se rebelar e a fugir. A resposta. E muitas pessoas também passaram a ajudá-lo a fugir, a comprar a liberdade deles. Então, muitas pessoas ajudaram eles, comprando a liberdade deles, E eles também ainda continuavam, eles fugiam. Eles se rebelavam e fugiam, tá bom? Então, esse é o nosso assunto dessa página. Na página 80, tem um texto, continua falando da escravidão.
A escravidão existiu no Brasil no século XXI até o final do século XIX. No auge da escravidão, quer dizer, no ponto mais elevado da escravidão, ocorreu a partir do século XVIII até a metade do século XIX. Foi nesse período que o maior número de africanos foi trazido à força para o Brasil, porque eles vieram à força, eles não vieram por vontade própria, né? Aqui eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras e sofriam inúmeros castigos de violência. Então vocês grifam todo esse parágrafo aí, o primeiro parágrafo. Depois vocês vão ler a imagem, vocês vão ler a legenda das imagens e respondam a letra A e a letra B, tá? Que está aí na página 80. Tia Sá, eu volto com a aula de Zoom na próxima semana com vocês. Na próxima semana. Um beijo, tá bom?